então que Jesus fala, olha, eu vou para Galiléia, eu vou ficar por lá e ali eu vou ministrar. E o verso número 4, ele diz algo tremendo, ele diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Bem, Samaria era uma região que, na época do Velho Testamento, quando Abraão desceu de Ur dos Caldeus e fez ali o seu primeiro altar, era na área de Samaria. Era a área que quando Jacó voltou daqueles anos que ele esteve lá na casa do seu sogro, e ele volta e ele promete a Deus que vai fazer um pacto com Deus, que vai pagar uma promessa para Deus, ele vai para aquela região da Samaria. Ali ele compra uma terra, ali ele cava um poço, ali mais tarde ele dá aquela área em possessão ao seu filho José, e os filhos de José, Efraim e Manassés, tomam posse daquela terra. Era uma terra importante. Mas depois do exílio da nação de Israel, que se deu no ano 722, e o povo de Nínive, que destruiu a cidade de Samaria, e ela trouxe pessoas de todas as áreas, eles se tornaram um povo de uma cultura misturada, uma cultura que não era limpa, eles casaram-se entre si. E quando o povo de Israel, mais tarde, na época de Neemias, vieram reconstruir a cidade de Jerusalém, Neemias foi muito forte, dizendo que ele não queria nada com os samaritanos. E um dos samaritanos que estava ali na época de Neemias, ele casa com uma mulher judia e ele vai para Samaria e constrói um templo. E isso é o pano de fundo daqui. E esse templo é destruído durante a revolta dos Macabeus. João Nicanor, que é um dos Macabeus, ele vai lá e destrói esse templo. Mas por causa disso há um rancor muito grande entre samaritanos e judeus. Uns não se falam com o outro. E todo judeu, quando ele queria sair de Jerusalém, sair da Judéia e ir para a Galiléia, eles não passavam por Samaria. O caminho mais perto naquela época eles andavam a pé, e entre a Judéia até a Galiléia levava 3 dias para eles chegarem lá, porque é uma região montanhosa, é uma região difícil, é uma região que no calor é muito quente. Então, geralmente, se ele fosse direto, levava 3 dias, mas se o judeu fizesse o que quase todos faziam, que era atravessar o Rio Jordão, subir ao leste do Jordão e depois atravessar o Jordão de novo para entrar na Galiléia, levava 6 dias, mas todos os judeus faziam isso. Mas aqui o texto no verso 4 diz claramente que Jesus não faz isso. No culto inglês essa manhã eu preguei uma mensagem sobre que nós podemos fazer a diferença. E eu creio que o verso 4 está ali para nos dizer que Jesus precisava de encontrar aquela mulher. Era-lhe necessário passar por Samaria, porque havia uma mulher ali que tinha uma necessidade. Quando uma pessoa subia naquela estrada, é quase que eu posso ver na minha frente, a estrada que saía da Judéia para a Galiléia, ela subia e ela fazia uma bifurcação. Um lado subia para a Galiléia e o outro ia para as cidades de Samaria, sendo que a primeira dela era Sicar. E bem na bifurcação está um poço, que é um poço que até hoje está lá. Essa bifurcação existe, essa estrada ainda existe. Se alguém tiver a oportunidade de ir lá, hoje essa parte faz parte da área palestina, não faz mais parte de Israel. Então nem todos os guias levam você ali. Mas se você tiver a oportunidade de um dia ir, você vai subir essa estrada. E até hoje esse poço existe na bifurcação. E você pode sentar aqui, ali e dizer, foi aqui que o meu mestre falou com essa mulher. Tão lindo isso. Jesus ali encontra com a mulher samaritana. Mas eu queria que a gente, talvez você tenha certeza que você já ouviu dezenas de mensagens nessa passagem. Mas o meu propósito nessa série de mensagens, o título, o tema dessa mensagem é Jesus em João. É como é que Jesus é apresentado no Evangelho de João. E para quem não estava aqui, 2 semanas atrás, eu disse que o propósito de João ao escrever o Evangelho de João é o meu propósito para essa manhã. O propósito são 2. Ele queria apresentar Jesus de uma forma diferente que os outros evangelistas tinham apresentado para aqueles que já criam em Jesus. Ele escreve para crentes. E ele diz claramente, para que vocês possam continuar crendo.
E eu sei que eu estou falando para a maior das pessoas que estão ouvindo a mensagem essa manhã, são crentes. Não tantos aqui na igreja, como também através da internet. A maioria é crente. E eu quero só realmente te dar munição, instrumento, alimentação para que você continue amando mais Jesus, para que você possa continuar crendo mais de Jesus e ter mais desejo de adorá-lo e compartilhar o seu evangelho a toda criatura. Esse é o meu desejo principal. O meu segundo desejo é o mesmo propósito de João, apresentar Jesus para quem não conhece Jesus ainda. E ele faz isso principalmente para os gregos que ele escrevia na época. E eu queria mostrar 3 coisas já imediatas que eu leio nessa passagem, que eu vi com vocês nessa passagem, a respeito do caráter de Jesus. E eu acho que isso ministra muito na minha vida. E eu espero que ministre na sua vida também. Eu não projetei nada hoje, porque eu queria que você prestasse atenção e que olhasse na sua Bíblia. A primeira coisa que eu queria que você visse a respeito do caráter de Jesus é a sua humanidade. O fato que Jesus realmente se encarnou e se fez homem por nós. Jesus se encarnou e fez homem por nós. O Evangelho de João, eu disse para vocês, é o Evangelho que mais fala da divindade de Jesus. Mas nessa passagem é o que mais mostra Jesus como a gente, se identificando conosco. A passagem lá é muito interessante. No verso de número, quando você começa, diz que, verso de número 6, diz assim, havia um poço, ali o poço de Jacó. Olha o verso 6. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. A palavra de Deus claramente diz que Deus não se cansa. Jesus aqui, diz o texto, Jesus cansado da viagem. Ontem eu estava falando no início que a gente foi evangelizar e eu peguei só apartamento. Então subi, desci. E eu vou ser sincero para vocês, depois de 2 horas, eu não estou acostumado mais a fazer isso. E depois de 2 horas, meus pés estavam doendo. E aí, minha esposa ligou e falou assim, o Ignaldo está esperando você ir lá, porque tem umas coisinhas para levar para a igreja. Eu pensei, umas coisinhas, vai ser uma coisa rápida. Eu pedi o Dani e a Dora para ir comigo. E quando eu olhei a garagem do Ignaldo, eu vi aquilo tudo e falei, coisinhas? E a gente foi botando as coisinhas dentro do carro e foi enchendo o carro, e encheu toda a parte traseira da minha caminhonete, encheu a parte de trás, as coisinhas do Ignaldo. E quando eu cheguei aqui, é tudo para abençoar a igreja, coisas para ficar bonita a casa do Senhor. Eu quero agradecer ao Aguinaldo e a Rosângela por isso. Mas quando eu cheguei aqui, eu lembrei que essas coisas tinha tudo que ir para o 2º andar e que tinha mais que subir aquelas escadas todas. E meus irmãos, cada vez que eu subia aquela escada com aquelas coisinhas, eu glorificava a Deus e dizia, quando chegar em casa, eu vou falar com a minha esposa. E eu cheguei em casa mais ou menos 2h30, 3 da tarde. Eu vim para a igreja ontem 8 da manhã e eu fiquei cansado. E eu sentei no meu sofá e eu falei, agora eu vou descansar. Pensa em Jesus. Era essa a atitude dele. Cansado. Ele senta naquele poço de discípulo assim, mestre, nós vamos esticar, pegar comida. Você quer ir com a gente? Não, deixa eu aqui. E essa identificação de Jesus conosco é maravilhosa, gente. Porque quando me diz que Jesus estava cansado, significa que ele sabe o que é estar cansado. E quando você estiver cansado da vida, cansado dos problemas, cansado de tudo que vem sobre você, nós temos um Deus que se identificou conosco e que entende o que é estar cansado. Nenhuma outra religião pode oferecer a identificação desse Deus conosco. Na mitologia grega, os deuses gregos eram distantes. Os deuses gregos eram poderosos. Os deuses gregos faziam e aconteciam. Mas João, na semana passada, diz, Jesus também pode fazer maravilhas. Jesus também transforma água em vinho. Jesus é um Deus poderoso, mas Ele é um Deus poderoso que conhece a nossa fraqueza.